Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália. Se você é novo por aqui no canal eu compartilho a vida na Austrália, a revalidação da medicina, a medicina pelo mundo, com entrevistas com outros colegas que exercem medicina fora do Brasil. Então, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo, se você se interessa por esse assunto. Hoje esse vídeo era um vídeo que eu queria, assim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, né? O porquê que eu saí do Brasil e porquê que eu larguei tudo no Brasil, uma vida teoricamente estruturada para me aventurar aqui do outro lado do mundo e como foi o meu processo de decisão e o que influenciou isso. Esse é um vídeo assim que toca fundo, tá? Aqui no coração, então eu já peço desculpa antecipadamente se ficar longo demais e se eu me emocionar aqui no meio do processo de contar como é que foi tudo isso. Então, assim, para contar para vocês sobre o porquê eu saí do Brasil, porquê eu larguei tudo e porquê eu vim para cá, que é uma coisa que até as pessoas aqui me perguntam, mas por que você saiu do Brasil quando eu conto um pouco da minha história? Então, eu vou precisar contar um pouco da minha história para vocês. Então, quem já me acompanha aqui há mais tempo já sabe um pouco da minha história, quem me acompanha lá no Instagram sabe um pouco de como é a minha história. E eu vou trazer aqui para vocês as coisas que eu considero relevante para entender a minha motivação de ter saído do Brasil. Então, assim, eu não fui uma criança, uma adolescente que viajou para fora, que fez intercâmbio. Eu tinha uma vida simples, assim, eu não vou dizer que eu passava necessidade, mas eu vivia uma vida simples. E esse negócio de fazer intercâmbio, de morar fora do Brasil, na época de adolescência, eu via alguns amigos fazendo, né? Para mim era uma coisa completamente longe da minha realidade. Eu nunca tinha feito nenhuma viagem internacional. A minha primeira viagem internacional foi já depois de ter me formado como médica e já estar na residência de cirurgia. Então, assim, eu não tive essa vivência de morar fora. E quando eu era criança, adolescente, via, assim, as pessoas indo fazer intercâmbio, era uma coisa, né, das pessoas que tinham muito dinheiro. E a outra coisa que eu via também era algumas pessoas que saíam do Brasil para ir para os Estados Unidos, né, que é o mais comum, né. E quando eu era criança, adolescente, era mais comum ainda. Quem saía do Brasil era principalmente para ir para os Estados Unidos e que passava muito perrengue, né? E assim, ia para trabalhar dos mais variados trabalhos e ficava lá como imigrante legal e não podia voltar para o Brasil. E tudo aquilo para mim era uma coisa assim: nossa, por que alguém faz isso? Que maluquice! Eu achava muito, completamente assim. Por que alguém sai do Brasil? Por que alguém quer morar fora do Brasil? Eu não conseguia entender isso, assim, isso realmente não entrava na minha cabeça. Aí, quando eu entrei na residência de cirurgia, assim, várias pessoas falavam disso. Eu fui fazer residência de cirurgia na UFRJ. Terminei a faculdade de medicina em 2010 e fui fazer residência na UFRJ de cirurgia geral em 2011. E aí, indo para o Rio, minha cabeça começou a abrir mais, porque eu fiz faculdade em Teresópolis, eu cresci em Teresópolis, fiz faculdade em Teresópolis. E o meu ideal de vida era ir para uma cidade do interior ou passar num concurso público e ser feliz assim. Quando eu falo isso é até estranho, porque assim, é tipo, quem é essa pessoa? Que eu não me reconheço mais nisso, mas assim, é por isso que esse vídeo é tão forte, toca fundo, porque realmente assim, é muito pessoal o que eu vou falar aqui, tá? Então, era essa o meu ideal. Mas eu tinha aquela coisa, eu sempre fui muito apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu sempre achei o Rio de Janeiro o lugar mais incrível do mundo e realmente é a cidade mais bonita do mundo, pode falar o que quiser falar. Infelizmente uma cidade tristemente destruída, mas é uma cidade linda e eu sempre fui apaixonada pelo Rio. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, apesar de ter feito prova para São Paulo também, para ter feito prova para várias cidades de São Paulo e várias cidades do estado do Rio, o Rio era assim, o que fazia meu coração bater mais forte. Aí eu passei para residência em Itaperuna, passei para residência em Teresópolis também, em Belo Horizonte também, e na UFRJ. E acabei decidindo ficar na UFRJ e decidi entre sair de Teresópolis e ir para o Rio, enfim. Aí decidi ir para fazer a residência de cirurgia geral na UFRJ.
E muita gente, a UFRJ, por ser, né, uma faculdade de renome e tudo mais, tinha muita gente que tinha ido fazer intercâmbio fora, tinham colegas que tinham saído de lá e tinham ido revalidar nos Estados Unidos, e eu achava aquilo tudo assim, gente, mas pra que alguém faz isso? E eu lá nem inglês falava, né, porque na residência nem falar inglês falava. E aí, quando às vezes tinha a minha R+, assim, falava algumas coisas em inglês, eu falava assim, hã? O que você falou, Marina? Eu não sei. Aí ela, você não entendeu? Eu falei, não, eu não sei inglês. E, tipo, eu não sei inglês. E isso era muito estranho, as pessoas me olhavam assim, do tipo, hã? Como assim você não fala inglês? E eram uns olhares assim, que às vezes, não por mal, mas muitas vezes as pessoas me olhavam assim e eu estava nem aí pra isso, assim, eu tipo, não, tá, tudo bem, eu sei que eu deveria aprender inglês, mas não era uma coisa que me incomodava. Aí, em 2012, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, e aí eu falei, nossa, realmente a Europa é incrível, eu fui pra Europa, né, fui pra Itália, pra Grécia, pra Turquia. E aí achei aquilo maravilhoso, falei, nossa, eu quero muito viajar, muito mais. Mas até ali eu não conseguia me imaginar vivendo naquele contexto, porque eu só achava que as pessoas tratavam os imigrantes sempre de uma forma mais marginal, né? Não necessariamente marginal no sentido tão pesado, mas é sempre à margem, né? Sempre não incluído naquilo. Então eu entendia dessa forma, era a impressão que eu tinha das pessoas que iam morar nos Estados Unidos também, né? Que ficavam ali marginais, periféricas ao centro daquilo. E assim, Estados Unidos nunca me encheu os olhos, já falei disso quando eu contei do vídeo do inglês, assim, os Estados Unidos era um país que eu tinha um preconceito assim muito ruim. Continua não sendo um lugar que eu tenho vontade de morar, mas sim, sei que tem várias coisas positivas, já passei, tive experiências legais nos Estados Unidos, mas assim, não é um lugar para morar. E a questão dos Estados Unidos não ter um sistema de saúde público é outra coisa que também me faz, né, não ter interesse em trabalhar lá. Durante a faculdade também tive colegas que foram fazer letivo fora do Brasil e eu fiquei encantada, especialmente com o relato de duas amigas minhas, uma que foi para a França e outra que foi para o Reino Unido, com relação ao sistema público. E quando elas me falaram sobre o sistema público de lá, eu fiquei assim, gente, encantada. Eu falei, que máximo, que existe isso. Eu queria que o SUS funcionasse assim, como é o sistema público de saúde da França e do Reino Unido. Óbvio que não é sistema público perfeito, aqui também não existe perfeição, mas sim é uma coisa muito mais estruturada, organizada, focada na medicina preventiva e na medicina de família e com uma organização muito mais coerente. E aí eu fiquei encantada com aquilo, mas assim, era um encantamento, mas que pra mim estava completamente longe da minha realidade. 2013, viajei também para fora do Brasil, porque o Jonas resolveu ir para a França. E aí entra uma questão, né, pessoal, porque assim, o Jonas decidiu, ele falou, eu vou fazer uma parte do meu doutorado na França. Eu falei, você vai voltar solteiro, porque eu não vou ficar com você. E aí eu falei, eu não vou ficar, eu não vou pra França, eu não quero sair do Brasil. E a gente teve uma briga, assim, feia, porque ele queria, e ele foi, e eu não queria de jeito nenhum. Eu tava começando a residência de proctologia e na minha cabeça era uma maluquice, que, nossa, a gente é sempre tratado como imigrante, o Brasil é maravilhoso, o Rio de Janeiro é lindo, eu amo essa cidade. Então essa era a minha cabeça. E ele foi. E aí a gente entrou num consenso, que ele queria ficar um ano, eu falei, um ano, assim, esquece. Aí a gente acaba o namoro e, enfim, cada um vai seguir sua vida, porque um ano não dá pra mim. Aí a gente entrou num consenso de que ele ficaria 6 meses. Quando eu lembro disso, gente, eu tenho, assim, vontade de me dar um tapa na cara, porque eu falo assim, gente, mas que cabeça, né? Eu devia ter aproveitado a oportunidade, ter estudado francês junto com ele quando ele começou a estudar francês e também aproveitar essa oportunidade de morar fora do Brasil. Mas não, eu não pensava desse jeito. E aí, ele ficou os 6 meses lá, a gente foi pra França, também foi ótimo, eu viajei, passeamos a beça, encantada, apaixonada, achando o máximo, mas nunca me imaginando dentro daquela realidade, porque eu sempre achava que quem é imigrante é sempre tratado de uma forma diferente, você sempre é imigrante e, de certa forma, é também assim aqui. E em 2015, a gente casou,
Fomos pra lua de mel na Tailândia, no Camboja, também mais outro lugar que eu fiquei super apaixonada e encantada. E em 2015, em agosto de 2015, a gente veio passear aqui na Austrália. Porque o Jonas tinha um congresso e eu consegui me esquematizar com sobreaviso e tudo mais. Já contei isso lá no Instagram também, quem me segue no Instagram deve saber dessa história. E aí a gente veio pra cá. E aí, gente, foi realmente um momento que a cabeça que eu tinha foi o momento que virou a chavinha, né? Porque quando eu pisei em Sydney, eu fiquei assim, primeiro apaixonada pela cidade, porque ela lembra de certa forma o Rio, né? Porque é uma cidade de praia, por conta das baías que tem. Então, assim, é uma cidade muito linda, assim, Sydney é uma cidade lindíssima, maravilhosa. E eu via, apesar de ter ficado pouco tempo aqui, foram 10 dias que a gente ficou, a gente foi para Sydney, foi para Cairns para mergulhar na barreira de corais, e eu tive a impressão, assim, a impressão que me causou foi completamente diferente da impressão que eu tinha tido viajando para Europa. Para Ásia não dá para falar muito porque é diferente também, a gente estava como turista e assim, para quem nunca viajou para Tailândia, para Ásia, você é tratado realmente como se fosse rei. Eles te tratam muito, muito, muito bem. Mas é também um país subdesenvolvido, mas assim que eu tenho muita vontade de voltar para passear e tudo mais, mas não me imaginaria morando assim. Quando a gente foi para Tailândia, eu até falei, brinquei com o Jonas, eu falei, tem um hospital aqui, dá para eu trabalhar. Mas assim, é uma cultura muito diferente e assim, na real, eu acho que eu não me adaptaria morando lá por muito tempo. Mas viemos para a Austrália e a minha sensação foi completamente diferente, gente. Assim, foi uma coisa que eu me emociono, assim, quando eu lembro. Porque eu via a forma como as pessoas se tratavam aqui e tratavam os imigrantes, que é uma parcela muito grande da população da Austrália, é imigrante, de uma maneira muito igual. E um senso de comunidade, assim, muito incrível. Lógico, essa era a minha Austrália pintada de cor-de-rosa, mas assim, se vocês perguntarem pra mim, as minhas experiências aqui nesse quase um ano, tem quase um ano, vai fazer um ano em dia 3 de maio, elas foram sempre muito positivas, assim. As pessoas aqui têm realmente uma preocupação com o outro que é diferente. Aí o Jonas fala pra mim, aí eu, tipo, eu me emociono com isso, acho a Austrália o máximo. E acho mesmo, tá, gente? Acho a Austrália o máximo. E aí o Jonas fala assim, você fala do senso de comunidade da Austrália, mas é porque existe um governo que coloca multa pra tudo, regra pra tudo, e se você não agir com o senso de comunidade, você vai ser multado. Por exemplo, se a gente coloca o nosso lixo aqui no lugar errado e atrapalha o vizinho reclama pro cônsul, né, da prefeitura, e alguém vai multar a gente. Então, assim, talvez, né, seja um senso de comunidade, porque existe muita regra, muita multa, tudo aqui na Austrália tem regra para tudo, absolutamente tudo que você pensar tem regra e tem multa, e eles multam mesmo, tá, por atravessar fora da faixa de pedestre, por você andar com fone, andando de bicicleta, enfim, tem multa para tudo que você imaginar. Mas a verdade é que eu me senti de uma maneira aqui que eu não tinha me sentido em nenhum desses outros 8 países que eu tinha passeado antes, né? E foi realmente uma coisa diferente. Eu lembro de uma coisa bem marcante, assim, que foi, eu tava correndo no parque, no Ryder, eu acho que é o Ryder Park, que é um parque que tem no centro de Sydney. O Jonas estava no congresso e eu saí para correr até o Royal Botanic Garden. E aí tinha um caminhão fazendo uma manobra e ele precisava, tipo, tava fazendo uma manutenção no jardim, alguma coisa assim. E o cara me sinalizou assim para o caminhão parar. Tinha um outro funcionário, sinalizou para o caminhão parar para eu poder passar correndo. Eu fiquei assim tão chocada com aquilo, porque tipo, como assim alguém tá se preocupando comigo? Eu mudaria de caminho, né? Era fácil, era só eu desviar. Não tinha problema, mas não, o cara se preocupou porque eu estava ali e eu para que o caminhão não me atrapalhasse. E eu fiquei assim, impressionada com aquilo. Foi uma das coisas que me marcou, e a forma como as pessoas me trataram e trataram a gente, assim, de forma geral. Teve uma garçonete que me ridicularizou por eu não saber falar inglês? Teve. Foi uma coisa ruim? Foi. Ela, tipo, começou a falar espanhol, assim, meio que me sacaneando, assim, e foi a única coisa ruim que aconteceu.
e que foi, de certa forma, bom. Aí você vai falar assim, nossa, a Carol tá querendo falar bem da Austrália, até disso vai falar bem, mas assim, pra mim foi bom para me dar um tapa e falar assim, você quer vir morar aqui, então você vai estudar inglês, né? Porque assim, eu não falava nada, eu não conseguia pedir nada, eu não conseguia pedir uma comida, pedir um café, eu não conseguia falar absolutamente nada. E aí, assim, eu voltei encantada. Quando a gente foi pra Cairns, a gente andando na orla, né? E eu vendo as famílias, assim, os pais andando com as crianças andando solta. E eu falei, gente, esse lugar é incrível. Existe um país perfeito e ninguém tinha me falado isso antes. Na verdade, assim, eu sabia, tinha uma outra amiga minha que tinha feito intercâmbio aqui, que é apaixonada pela Austrália, que é a Fernanda. E ela sempre falou muito bem, mas eu, tipo, nunca dei bola. E eu só fui realmente entender isso e virar completamente a minha cabeça quando eu pisei aqui. E voltei pro Brasil querendo vir morar na Austrália. E voltei falando com o Jonas, eu quero morar na Austrália, eu quero morar na Austrália. Ele só me lançou aquele olhar, tá, que dia que você vai entrar no inglês? E aí eu falei, eu vou entrar no inglês. Eu já contei isso também no outro vídeo. Vou entrar no inglês, e aí comecei a fazer inglês e tudo mais. E aí vem a parte da minha insatisfação com o Brasil e de qual era a minha situação no Brasil. Então, eu não saí, eu não larguei, eu não tinha assim, não tenho nada a perder. Então, vamos lá. Eu, depois de ter feito os meus 4 anos de residência, em 2015, assim que eu voltei dessa viagem da Austrália, eu fiz a prova de título e comecei logo depois a trabalhar como proctologista num hospital da Rede D'Or, que é o Caxias D'Or. E fazia sobreaviso de cirurgia lá e fazia sobreaviso de cirurgia em outro hospital, que era o Hospital Balbino também. Enfim, eu trabalhava muito, né? Ganhava bem, tá? Não posso reclamar disso, eu ganhava muito bem. Minha situação social, financeira mudou completamente, né? Então, assim, eu tive a possibilidade de morar pela primeira vez em algo próprio, porque a minha infância, adolescência, quando eu morava com a minha mãe, a casa que a gente vivia era alugada. Então, eu tive a oportunidade de comprar um apartamento para minha mãe, tive a oportunidade de comprar um apartamento pra gente. Minha situação mudou completamente, eu tinha uma vida confortável, eu fazia a especialidade que eu queria, eu tinha a melhor equipe do mundo, tenho, porque elas são minhas amigas e elas sabem que moram no meu coração. Então, eu trabalhava com as pessoas mais queridas do mundo, eu tinha o trabalho que eu mais gostava, assim, a especialidade que eu escolhi, eu sempre quis ser cirurgiã, eu adorava videolaparoscopia, adoro videolaparoscopia, fazia isso, mas tinham insatisfações óbvias, né? E lógico, depois de ter vivenciado essas realidades viajando para fora do Brasil e ao mesmo tempo esse declínio que eu acompanhei do Rio também e do Brasil, porque 2011, 2010 foi uma época boa e as coisas foram piorando, a violência foi piorando, a situação econômica do Brasil piorando, a situação política do Brasil piorando, essa polarização que eu não vou comentar, mas que eu não me identifico de forma alguma com nenhum dos dois lados, não me enxergo a possibilidade de escolher entre lado A e lado B, eu escolho a Austrália, então, porque eu não me identifico de forma nenhuma com isso. E eu sim fui uma adolescente muito engajada politicamente. Eu tirei o meu título de eleitor em 2002 para votar no Lula, porque eu queria votar no Lula e eu só me decepcionei de todas as maneiras possíveis e enfim. E não vejo, tá, gente? Aí é minha opinião pessoal e eu posso gerar polêmica aqui com isso, mas enfim, vamos lá, porque eu tô abrindo o coração e tô falando minha opinião mesmo. Não vejo situação de perspectiva de melhora real para o Brasil nos próximos anos. E em 2015 eu engravidei também. Então foram, assim, ter um filho e criar um filho no Rio de Janeiro e no Brasil era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, eu não quero que meu filho viva isso. Eu não quero que meu filho viva aqui. E não só pela questão da violência. É lógico que a questão da violência conta muito, mas assim, eu falo e isso assim sobre especificamente sobre a questão da violência. Se você pensa em sair do Brasil só pela violência, no meu entendimento, isso não é suficiente. Por quê? Porque existem sim cidades no Brasil que você consegue viver com segurança, são cidades pequenas. Aí, se você quer morar numa cidade grande
e ter segurança é outra coisa. Mas se você só busca segurança, existem sim cidades no Brasil que são relativamente seguras, que você vai ter uma sensação de segurança, que você não vai precisar ter um carro blindado para se sentir seguro. Isso é possível. Mas uma coisa que existe no Brasil inteiro e que é sim a coisa que mais me causa ojeriza, nojo, enfim, é um pouco forte até falar sobre isso, mas é o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, entendam aqui que eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. Não falo do jeitinho positivo brasileiro, porque a gente tem um lado positivo da nossa alegria, da nossa proximidade com as pessoas e de muitas vezes da solidariedade dos brasileiros, que isso existe sim, mas a questão do jeitinho de querer se dar bem, o jeitinho de burlar as regras, o jeitinho de não cumprir as leis, o jeitinho de não fazer o que você precisa fazer, ou você ter que se submeter ao jeitinho para você conseguir fazer alguma coisa. E aqui eu vou dar um exemplo meu, tá? Então, assim, eu tinha já consultório no Brasil, eu estava atendendo em consultório no Brasil, e as minhas sócias, né, a gente abriu um consultório e a gente esbarrou em burocracias inimagináveis para conseguir abrir o consultório no Rio, né? Eu abri o consultório no Brasil. E aquilo me deixava assim irritada e enojada do que a gente, você precisa pagar fulano para fulano resolver isso. Eu falo, gente, sério que eu preciso fazer isso? Você tem que se submeter a isso? Não, eu não quero ter que fazer isso. E, é impossível fazer as coisas corretamente no Brasil? Não, não é, eu não tô generalizando aqui. Mas eu acredito que vocês entendam, né, que o jeitinho brasileiro é muito frequente. E é o jeitinho brasileiro na política, lá do Palácio do Planalto até o jeitinho brasileiro dentro dos hospitais públicos que deixam faltar coisas básicas para as pessoas e as pessoas morrem no hospital. Então isso era assim uma coisa que me incomodava. Eu desisti de trabalhar no SUS porque os meus 4 anos de residência eu senti muito ter que ver os pacientes sofrendo e morrendo e não serem operados por causa de problemas estúpidos e imbecis, assim, coisas inacreditáveis. Porque faltou gás, porque não tem luva estéreo, porque não tem aspirador. Como assim, gente? Então aquilo me fazia muito mal. Eu optei por trabalhar no sistema particular porque eu não esbarrava nesses problemas. Mas a vontade de trabalhar num sistema público de saúde sempre foi uma coisa que me fazia os olhinhos brilhar, assim. Eu queria trabalhar num sistema público de saúde que funcionasse. E a Austrália trouxe isso para mim, assim. Eu vir para a Austrália, eu trabalhar na Austrália no sistema público, faz com que eu esteja realizando esse sonho, né, de poder estar inserida e trabalhar num sistema de saúde que tem uma visão mais igualitária, não vou dizer que é perfeito, tá? Mas que dá sim uma assistência adequada a toda a população, que você não vê gente morrendo na fila do hospital enquanto o outro está sendo operado por um robô no hospital particular. Então, assim, no Brasil a gente tem essa discrepância absurda. Aqui não é que não existe desigualdade, existe, tá, gente? Existe desigualdade, mas não existe esse abismo, essa coisa absurda que a gente tem no Brasil. Então, assim, o sair do Brasil não vai fazer com que os problemas do Brasil deixem de existir, mas eu consigo não ser atingida por eles diariamente. Sim sofrido ver como as coisas no Brasil continuam ruins, inclusive sobre a questão do coronavírus em especial, e isso tem sido bem difícil para mim, porque eu vejo meus colegas médicos sofrendo, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todo mundo passando por problema, minha família, meus amigos, pelo desgoverno que é o Brasil. Então, assim, para mim é muito forte. Desculpa falar sobre isso, porque realmente eu não consigo me imaginar mais morando no Brasil, assim, não consigo mais. Não digo que isso não pode acontecer, tá? Porque assim como eu mudei de opinião e vim morar na Austrália, eu posso mudar de opinião de novo. Mas eu não consigo me imaginar criando meu filho com todas essas restrições
E além das restrições de segurança e assim, ele tem que seguir determinadas carreiras para ter algum sucesso no Brasil, porque senão você vai ganhar muito mal. Então, porque no Brasil existem pessoas que ganham muito mal mesmo sendo qualificadas. Então, isso tudo são coisas que fazem a gente pensar a liberdade que a gente tem aqui, a tranquilidade que a gente tem aqui e a possibilidade de estar inserido numa sociedade que funciona de forma mais justa, que é mais igualitária, não é perfeita, gente. Apesar de eu pintar a Austrália de cor-de-rosa e a minha Austrália continua sendo cor-de-rosa. Mas, assim, é muito diferente o cuidado que as pessoas têm um com os outros. O egoísmo é menos evidente, então, e o jeitinho não existe. Então, assim, essa é, sem dúvida, a principal motivação de eu estar aqui. Desculpa, gente, eu sabia que eu ia me emocionar pra falar disso. Se você ficou aí até o final, comenta, Carol Chorona, pode botar hashtag, porque eu sempre fui chorona, gente, e essa aí sou eu. E esse foi o vídeo mais verdadeiro e mais visceral que eu já gravei aqui pro canal. Obrigada por vocês poderem compartilhar isso comigo. Tchau, tchau.